Bom dia, meus amados irmãos. Mais um domingo em que nos reunimos virtualmente e espiritualmente. Demos graças a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e Ele tem nos feito, a Deus, permanecer firmes nos caminhos dEle, ajudados, ó Pai, por essa tecnologia que Ele nos permite usar. Falando em ajudar, eu li um texto de Salmo 54. No versículo 4, o salmista Davi diz: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é o sustentador da minha alma. Conhecemos muito bem, muitos conhecem a história de Davi. Davi foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, ainda jovem. Conhecemos um pouco da história, ele cuidando dos rebanhos de seu pai nas colinas de Belém. E quando ele completou então seus 30 anos de idade, ele foi entronizado por seu povo, coroado como rei de Israel. Saul foi posto de lado como rei de Israel porque não guardou tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Durante seus anos de espera, Davi foi ferozmente e injustificavelmente perseguido pelo rei Saul. O rei Saul estava cheio de ódio, de ciúmes contra Davi, porque sabia que Deus tinha favorecido Davi e Davi iria assumir o seu lugar. Em muitas ocasiões, o ressentido rei procurou tirar a vida do jovem. Nesse salmo, encontramos Davi mais uma vez fugindo de seu inimigo e clamando ao Senhor para salvá-lo, para reivindicá-lo, para ouvir sua oração e resgatá-lo dos homens violentos e maus que tentavam tirar a sua vida. Talvez o verso que traz a essência deste salmo seja justamente o verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é o sustentador de minha alma. Enquanto os versos iniciais são um grito de socorro, os finais confirmam sua libertação futura. E esse texto do versículo 4 é a declaração de fé de Davi. Eis que Deus é o meu ajudante, o Senhor é o sustentador de minha alma. O Senhor entende os corações dos homens e lê suas mentes. E Deus achou em Davi um homem segundo seu próprio coração, diz a palavra de Deus. Um homem cuja fé lhe foi creditada como justiça, porque confiava em Deus. Ao traçarmos a vida desse homem das colinas de Belém até o fim da sua vida, vemos sua fé em Deus se desenvolver e crescer. Desde o tempo que ele enfrentou Golias, ainda como um menino, até o dia que ele dormiu com seus pais e foi sepultado em Jerusalém, nós traçamos a fé de Davi se desenvolvendo, crescendo e amadurecendo em um homem que, segundo o coração de Deus, morreu sabendo que Deus é fiel para guardar a sua palavra. Ele confiou em Deus, que Deus cumpriria suas promessas. Ele acreditava que o Senhor construiria para ele uma casa, um reino que duraria para sempre, e que o trono de Davi seria estabelecido eternamente. Davi cria nisso, ele tinha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor de Hebreus. E este salmo simples e curto é um belo exemplo de um homem que demonstra uma crescente fé em Deus. Ele não confiava em suas próprias forças e habilidades inatas, que ele tinha realmente. Era um grande guerreiro, um grande lutador. Mas depositou sua confiança no Senhor. E estava confiante de que a palavra de Deus, as promessas de Deus, iriam acontecer. Ele manteve sua convicção de que a palavra de Deus é certa. E tinha certeza de que a promessa de Deus para as coisas que viriam certamente ocorreria. Então ele clama: eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é o sustentador da minha alma. A fé confiante que Davi expressou neste salmo é um exemplo da fé segura,
que todos nós desejamos desenvolver em nossa caminhada cristã. No entanto, não é fácil. Vemos as dificuldades que Davi enfrentou. Perigos, muitos perigos, permaneceu firme nas promessas de Deus. Pode ser também para nós um grande desafio. Não somos perseguidos por homens violentos que buscam a nossa queda, mas somos perseguidos por tantas outras coisas, tantas outras circunstâncias que nos assolam. Mas devemos ser como Davi e declarar confiantemente: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é o sustentador da minha alma. Esta é a fé que agrada a Deus. Nós lembramos facilmente dos outros, quando os outros estão enfrentando grande dificuldade em suas vidas, em suas necessidades de confiar em Deus, na palavra de Deus, diante das circunstâncias desafiadoras que enfrentam, do que quando confrontados com os nossos próprios problemas pessoais. Quanto mais difícil é traduzir essa fé segura em nosso próprio coração instável. Vamos colocar o nosso coração para confiar no Senhor. Não importa quais problemas surjam, e permaneçamos firmes em suas promessas. Sua fidelidade passada prova a sua constância e a sua inesgotável misericórdia. Ele provou ser o nosso fiel ajudador, a âncora da nossa alma, o nosso sustentador. Vamos orar. Pai Celestial, te louvamos e agradecemos pela tua palavra e o encorajamento que ela nos dá, bem como as lições que podemos aprender com homens como Davi, que confiaram em tua palavra, permaneceram firmes em suas promessas, mesmo sendo perseguidos violentamente por homens maus que queriam destruí-lo. Eu te louvo, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso ajudador e o sustentador de nossas almas. Não deixa, ó Pai, que as tensões, expressões da vida nos façam duvidar de tua palavra e que nós possamos manter nossos pés no caminho da justiça. Pelo amor de seu nome, nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor essa manhã. Vos prostrai. Esse privilégio que eu tenho na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória é lembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação, mas eu sei que cada simples prece ouve quando busco sua face em oração. Vos prostrai, vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus,
Vamos continuar louvando ao Senhor, desta vez com o cântico Distantes Próximos. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós, que está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhes dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós, que está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhes dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual. Esse é o mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós, que está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhes dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz,
Jesus. Alguém que ame igual a Jesus. Amém? Vamos passar então agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Tiago, né? Temos estudado aos domingos pela manhã a carta de Tiago, sobre o tema, né, o cristianismo vintage, né, aquele cristianismo antigo, né, o verdadeiramente bíblico. Vamos então abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 2 e vamos então fazer a leitura do texto que nós temos para hoje, né? Tiago capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Tiago 2, dos versículos 1 ao 13, nos diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos então orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Podemos, ó Pai, nessa manhã, continuarmos, ó Pai, estudando a Tua palavra na carta de Tiago. Te peço, ó Deus, por cada um dos irmãos reunidos em seus lares, ó Deus, tanto os irmãos da congregação, também da igreja, bem como, ó Pai, aqueles que têm nos acompanhado. Que o Senhor, ó Pai, os abençoe, dando sabedoria, ó Pai, discernimento, para que possam compreender a Tua palavra e assim, ó Pai, praticá-la. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo seja conosco, ó Pai, durante esse tempo. Pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, ainda, né, por alguns domingos, as nossas EBDs, né, vão continuar aí pelo YouTube, mesmo quando nós voltarmos nesse primeiro momento aí, as reuniões, né, teremos os cultos de quarta-feira e também os cultos de domingo à noite, mas ainda nesse mês de junho, as EBDs serão todas ainda pelo YouTube, tá bom? Os irmãos podem acompanhar lá no canal da igreja, tá certo? Igreja Batista Regular Getsemane. Esse texto que nós temos então para hoje, né? Chegamos aqui ao capítulo 2 de Tiago, né? Dessa carta que nós temos estudado. Nós estamos, como já foi dito, em busca do cristianismo vintage, né? Isto é, nós estamos em busca dos princípios antigos da fé cristã, né, mas de excelente qualidade, de fundamental importância, né, para todos os tempos. Tiago, né, nós já temos visto que ele é prático e ele também é direto. Ele é tão prático e tão direto
que chega até cortar a alma, né? Podemos dizer assim. Então, diferentemente de Paulo, né, ele não desossa o evangelho para examinar os detalhes. Tiago, ele assume o evangelho e ele vai direto às implicações, né, revelando então como será na prática a vida daqueles que creem no seu conteúdo. Então, é o cristianismo vintage, né? É a fé indispensável para hoje e sempre. Então, o texto que nós acabamos de ler, né, logo no início, né, toca então aqui na ferida, né, de um dos maiores problemas de todos os tempos. E aí, volta e meia, nós vemos esse tema, né, voltando aí à tona, né, nas mídias e por aí vai. Né, me refiro à questão do preconceito. Então, o texto que nós lemos, né, hoje nessa manhã toca na ferida de um dos maiores problemas de todos os tempos, né, o preconceito. Então, opondo-se a essa postura, Tiago ele revela para nós aqui o tipo de cristão e o tipo de igreja que o evangelho realmente produz, né? Ou seja, qualquer comunhão ou comunidade, né, que assuma diferentes padrões daqueles que aqui são apresentados, mesmo que leve o nome de Cristo, né, mesmo que leve o nome de cristã, mesmo que leve o nome de Cristo, não poderá dizer que está seguindo o Espírito de Jesus, né? Assim como Cristo, o cristão ele é justo. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos tratar nessa manhã. Então, Tiago, ele nos permite aqui fazer pelo menos 3 observações, né, sobre o cristão justo. Em primeiro lugar, Tiago nos faz olhar a questão da atitude do cristão justo. Em segundo lugar, ele nos faz olhar a questão da motivação, né, aquilo que motiva o cristão justo. E, por fim, ele vai falar sobre o discernimento do cristão justo. Então, note que Tiago ele é muito prático, né, mas ele não é pragmático. Né? Vê-se, então, claramente aqui no texto que comportamento, ou seja, atitude, né, é fruto de coração, ou seja, é fruto de motivação e também de consciência, né, que é o discernimento, fundamentados todos na palavra de Deus. Então, olhando para tudo isso, é certo, meus queridos irmãos, que há motivos concretos para isso, né? Mas, contrário do que insiste em dizer a maioria midiática, né, o cristianismo corretamente interpretado e corajosamente praticado não produzirá uma sociedade de intolerância e de preconceito, né? Ao contrário, ele formará uma sociedade de fé, de esperança e de amor, uma sociedade de justiça, né, como nos mostra Tiago, ou seja, um povo cheio de graça e de verdade. Então, todo ato de injustiça, todo ato de intolerância que vemos aí praticado em nome do cristianismo, né, no passado, no presente e no futuro, é e será resultado de deturpação da palavra de Deus. O cristianismo, pautado na epístola de Tiago, produziu e sempre produzirá cristãos justos. A pergunta é, como é um cristão justo? Então, olhando para esse texto de Tiago, nós vemos aqui um cristão justo, né, sobre essas 3 observações que Tiago faz, né, a questão da atitude, da motivação e do discernimento. Então, a atitude do cristão justo, né? Que tipo de pessoa o cristianismo deve produzir? Que tipo de pessoa o cristianismo deve produzir? E mais, que tipo de igreja e de comunidade, né, a fé em Jesus deve gerar? Tiago, meus queridos irmãos, ele vai nos falar que a fé cristã formará pessoas e igrejas caracterizadas por atitudes de justiça e de misericórdia, né? Então, voltando aí para o texto, Tiago 2, versículos 1 ao 4, né, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Ou seja, não faça acepção de pessoas, né? Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as
com parcialidade. E aí ele vai citar o exemplo, né? Versículo 2. Suponham que na reunião de vocês entre aí um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Então percebam aqui que a atitude do cristão justo, o cristão justo ele deve agir com justiça. O cristão justo ele deve erguer a bandeira da justiça. Jamais deverá agir no coração e na comunhão dos cristãos qualquer atitude de indiferença, de imparcialidade e discriminação. Então, ao agir injustamente, ou seja, fazendo diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, né, melhor dizendo, fazendo discriminação, o cristão assumirá a posição de juiz corrompido, que aceita propina. Versículo 4, né? Julgamentos com critérios errados. Ou seja, fazendo julgamentos com critérios errados, carrega a ideia de um juiz que tomou decisão pensando no benefício pessoal. O cristão, ele age com justiça, sem preconceito racial, não se olha se é preto, branco, amarelo. O cristão ele age com justiça, sem preconceito sexual, não é machista nem feminista. O cristão ele age com justiça, sem preconceito religioso, ele não desdenha, não revida e nem persegue os que são de outra fé ou não têm fé antes. Ele ama, né? Faz o bem e intercede pelos que o perseguem. O cristão ele age com justiça, sem preconceito social. Ou seja, não faz diferença entre o rico e o pobre, entre o erudito e o sem instrução, entre o daqui e o lá do norte, entre o daqui e o do sul, entre o daqui e o do sudeste, entre o daqui e o do centro-oeste, e vice-versa. Há no livro de Atos, meus queridos irmãos, no início da igreja cristã em Jerusalém, um exemplo clássico de ação justa dentro da igreja. Abra aí sua Bíblia para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número, ou multiplicando-se o número de cristãos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Interessante aqui, né, que outras versões traz os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se, né, dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, por isso que foi que os 12 fizeram. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta, versículo 5, agradou então a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram então esses nomes aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando nós lemos essa narrativa aqui em português, passa desapercebido que todas as pessoas eleitas para o diaconato tinham nomes gregos, pois não eram provenientes do judaísmo. Já os apóstolos, todos eles de origem hebraica.
O grupo eleito para assistir, então, aos que não estavam sendo tratados justamente, era composto de pessoas do mesmo grupo necessitado. Ou seja, era uma atitude de justiça. Mas além da atitude de justiça do cristão justo, o cristão ele também tem a atitude de misericórdia. No versículo 13 de Tiago 2, voltando para lá, Tiago capítulo 2, versículo 13, né? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então percebam que, além da atitude de justiça, o cristão deve ser misericordioso, pois ele será julgado se agir sem misericórdia. Tiago, meus queridos irmãos, ele não está sugerindo que a misericórdia conquista a aprovação, nem que ela compra a salvação de Deus. Não é isso. Ele sabe que todo aquele que é nascido de Deus pratica obras de justiça e de misericórdia. Então, os misericordiosos obterão misericórdia porque são filhos de Deus e a eles pertence o reino dos céus. Agora, o que significa a atitude de misericórdia? Geralmente, quando nós pensamos, né, que misericórdia significa apenas uma postura gentil, uma postura amável e perdoadora. Geralmente pensamos nisso. No Novo Testamento, realmente o substantivo misericórdia carrega esses sentidos, mas vai além. Ele aponta para uma ação. O exemplo do cego Bartimeu ilustra bem o que nós estamos dizendo, Marcos capítulo 10, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículos 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Percebam aqui, meus queridos irmãos, que Jesus ele não foi apenas gentil, amável e perdoador. Ele foi sim gentil, amável e perdoador, mas ele foi muito mais. Jesus agiu e curou aquele homem. O mesmo exemplo de misericórdia nós podemos aqui ver, né? Tanto misericórdia como compaixão, nós podemos encontrar na parábola do bom samaritano. Lá em Lucas 10, versículos 25 ao 37. Que Jesus usa, né, para dizer que nós, seus discípulos, devemos fazer o mesmo. Vamos abrir Lucas 10. Não vamos ler todo, mas o versículo 37. Lucas 10, 37. Que nos diz assim: Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então, o mesmo exemplo de misericórdia e de compaixão nós podemos encontrar aqui nessa parábola, que vai do versículo 25 até esse que nós acabamos de ler, o versículo 37, que Jesus usa para dizer que nós, seus discípulos, devemos fazer o mesmo. Então, enquanto o sacerdote e o levita viram a pessoa digna de misericórdia estendida pelo chão e passaram pelo outro lado, o samaritano agiu com misericórdia.
Ouça aí os versículos 33 e 35, acompanhe. Versículos 33 ao 35, Lucas 10. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que ao falar que o cristão age com justiça e com misericórdia, Tiago tem uma situação muito clara aqui em sua mente. Tiago tem uma situação muito clara na sua mente. Ele está pensando naqueles que entre nós mais precisam. Está dizendo que nós sabemos que eles precisam, mas não agimos de forma concreta para ajudar, como nós veremos na mensagem seguinte, Tiago 2, do 14 ao 17. Então esse tipo de fé, diz Tiago, que não adianta, é inútil, merecerá no final o juízo. Então, para a gente poder entender, ao falar que o cristão age com justiça e com misericórdia, Tiago ele tem uma situação muito clara na sua mente. Ele está pensando naqueles que entre nós mais precisam. Ele está dizendo que nós sabemos que eles precisam, mas não agimos de forma concreta para ajudar. E Tiago vai falar que esse tipo de fé não adianta, é inútil. Merecerá juízo no final. Então o cristão ele é justo. Ele age de forma justa e misericordiosa. Em segundo lugar, dentro das observações que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, a questão da justiça do cristão, o cristão justo age com justiça, a atitude aí do cristão justo. Vamos ver, em segundo lugar, a motivação. Para qualquer religião, inclusive para o secularismo, que nós entendemos aqui ser um tipo de religião, e também para o cristianismo mal interpretado, seja ele católico, romano ou evangélico, atitudes justas e misericordiosas visam conquistar o favor de Deus e dos outros. Percebam aí, para qualquer religião, inclusive o secularismo, o cristianismo mal interpretado, seja católico, romano ou evangélico, atitudes justas e misericordiosas visam conquistar o favor de Deus e dos outros. No final, a glória é sempre de quem pratica a justiça e a misericórdia. Como é boa aquela pessoa, como ela é merecedora. No entanto, meus queridos, Tiago e o restante do Novo Testamento revelam que o que deve motivar o cristão a praticar a justiça e a misericórdia não é a sua glória, mas a glória de Deus. Versículo 1, Tiago 2: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então percebam aqui, Tiago, o restante do Novo Testamento, revelam que o que deve motivar o cristão a praticar a justiça e a misericórdia é a glória de Deus. E aqui nesse versículo há 4 motivações embutidas. 3 motivações para o cristão agir com justiça e com misericórdia, ou seja, 4 motivações para o cristão agir com justiça e com misericórdia, sem fazer diferença entre as pessoas e sem tratar os outros com parcialidade. A motivação 1 é a glória de Cristo diante dos homens. Tiago diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que o Senhor a quem servimos é glorioso. Sua glória é percebida através da perfeita criação e das suas atitudes de amor e de compaixão
para com tudo e com todos que ele criou. Então nós fomos criados para esse mesmo tipo de ação gloriosa. Nós fomos criados para isso, para as boas obras. Fomos salvos para isso. Efésios 2, versículo 10. Né? Vamos ler esse texto. Efésios 2. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então percebam aqui a motivação do cristão justo. Vimos que há um erro, né, quando se pratica justiça e misericórdia, que é a questão da glória própria. E vemos Tiago aqui, e não somente Tiago, mas também o restante do Novo Testamento, né, revelando que o que deve motivar o cristão a praticar justiça e a misericórdia é a glória de Deus. Percebemos, em primeiro lugar, que o Senhor a quem nós servimos é glorioso. Então, a glória de Cristo diante dos homens é a primeira motivação. Sua glória é percebida através da perfeita criação e das suas atitudes de amor e de compaixão para com todos e tudo que foi criado por ele. Então fomos criados, como vimos aí em Efésios 2:10, para esse mesmo tipo de ação, para as boas obras. E toda vez que nós agimos com atos de justiça e de misericórdia, sem olhar a quem, Jesus Cristo recebe a glória. Tiago, como ninguém, meus queridos, conhecia bem o ensino de Jesus. Mateus 5, versículos 13 ao 16, né? Mateus 5, versículos 13 ao 16, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Por causa das nossas boas obras, glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a primeira motivação para o cristão agir, né, com justiça é a glória de Cristo diante dos homens. A segunda motivação é a glória de Cristo na igreja. Percebam que no versículo 1 de Tiago 2, Tiago começa dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele conhecia, meus queridos irmãos, o princípio expresso por Paulo na carta aos Efésios, que diz assim, Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículos 20 ao 22. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a glória de Cristo é mais bem expressada na igreja. E através da igreja, quando os irmãos se unem em amor para pregar e praticar atos de justiça e de misericórdia. Então não é à toa que, a essa altura da carta, ele inicia esse trecho com a expressão meus irmãos, como crentes. Ou seja, os cristãos se motivam e se mobilizam para ver a glória de Cristo na igreja. A terceira motivação é a glória de Cristo no próximo. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo ou em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então,
além da glória de Cristo diante dos homens e na igreja, Tiago apresenta uma motivação ainda mais profunda para os cristãos agirem indistinta e imparcialmente, com justiça e com misericórdia. Mas o quê? A glória de Cristo no ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 3, no versículo 9, Tiago vai dizer, olha, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você consegue perceber aqui a conexão entre fazer o bem, agir com justiça e com misericórdia, ou seja, com palavras e posturas, com base na gloriosa imagem de Deus em nós? Então, pois era exatamente isso que Tiago tinha em mente. Para ele, meus queridos irmãos, não importava a cor, não importava a classe social, não importava o gênero, a fé, nem tampouco a atitude do próximo. Todos igualmente dignos de nossa justiça e de nossa misericórdia. Todos foram criados à semelhança da gloriosa pessoa de Deus. Então percebam aqui as motivações, né? Em primeiro lugar, a glória de Cristo diante dos homens, a glória de Cristo na igreja, a motivação do cristão justo, a glória de Cristo no próximo. Então, a quarta motivação, a glória de Cristo no mundo. Meus queridos irmãos, a motivação pela glória de Deus diante dos homens, na igreja e no próximo, transformou os rumos da civilização ocidental. A ideia de que todo ser humano possui direitos iguais, independentemente da idade, da saúde, da condição financeira, da raça ou da posição social, não surgiu por acaso. Isso tudo não é fruto de um processo evolutivo da sociedade. Aliás, pense por um instante, né, como é que a matéria, né, de onde cresce tudo surgiu, poderia gerar a ideia de ética, de moral, de direitos e de boas ações? Jamais. Tudo isso veio de alguém. Veio do Verbo eterno que existia desde antes da criação do mundo e se espalhou a partir de homens e mulheres que compreenderam que a dignidade humana se fundamenta na imagem e semelhança de Deus em cada ser humano criado. Brian Tierney, por muitos anos, aí professor de História Medieval na Universidade de Cornell, lá no estado de Nova York, ele escreveu um artigo, né, no qual diz que a ideia dominante de direitos humanos na civilização ocidental é fruto de juristas cristãos da Idade Média. Estes, após lerem, meditarem e refletirem nas Escrituras, especialmente nas implicações do fato de que seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles surgiram com a ideia de direitos humanos universais. Então não veio do nada, surgiu do cristianismo. Leia, por exemplo, os discursos de Martin Luther King Jr. sobre o sonho de ver brancos e negros unidos, né, lá nos Estados Unidos. Toda a sua ideia de direitos humanos se fundamentava no conceito de imago Dei, né, ou seja, a imagem de Deus no homem. Interessante. Você sabe, por exemplo, como surgiu os hospitais? Pegue, por exemplo, o livro de Abigail Ryan, né, Evans. O livro intitulado O Ministério Terapêutico da Igreja. Programas práticos para ministérios de saúde, né, da editora Loyola. E confira que o surgimento dos hospitais se deu ainda nos primeiros séculos da era cristã. Meados do século IV, né, seguindo a tradição dos cristãos primitivos que abriam suas casas para acolher os enfermos. Estude particularmente a história de Basílio de Cesareia, né, 369 depois de Cristo, Fabíola de Roma, Efraim de Edessa, dentre outros. Todos foram cristãos devotos,
fundadores de hospitais. Citando o livro História da Medicina, né, de autoria de H. Fielding Garrison, Evans escreveu assim: em meados do século IV, a fundação e a construção de hospitais cristãos estavam indo bem. Hospitia era a palavra original para as instalações nas estradas, ligadas aos monastérios que protegiam e alimentavam viajantes cansados, refugiados, peregrinos e estrangeiros, e propiciavam um lugar para tratar os doentes. Os hospitais e as enfermarias eram expressões de caridade cristã e não objetivavam lucro. Esse conceito era inteiramente novo no mundo pagão, pois o espírito da antiguidade em relação à doença e ao infortúnio não era de compaixão. E o crédito de atender ao sofrimento humano em uma escala prolongada pertence ao cristianismo. Então, meus queridos irmãos, a razão para os direitos ou para direitos humanos, atitudes de justiça e de compaixão, nasceu da visão bíblica de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, homens e mulheres, individual e indistintamente, merecem amor, cuidado, oportunidades iguais, etc. Independentemente de quem sejam ou de onde tenham vindo. Interessante, meus queridos irmãos, que o mesmo cristianismo que impulsionou tudo isso, hoje ele é rejeitado pela sociedade ocidental. A mesma que ele revolucionou para melhor. Aristóteles, por exemplo, não pensava assim. Ele dizia mais ou menos o seguinte: alguns grupos de pessoas simplesmente nasceram para serem escravos. Tiago, por outro lado, dizia assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Lá em Tiago 3,9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, a glória de Cristo diante dos homens, na igreja e no próximo, nos motiva a agir com justiça e com misericórdia no mundo. Então, percebam, irmãos, nós vimos aqui as atitudes do cristão justo e a motivação do cristão justo. Vamos encerrar então vendo o discernimento do cristão justo. Porque além da atitude e da motivação, o cristão justo ele tem discernimento bíblico. E por isso ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não é preconceituoso, ele age com imparcialidade para com todos. Agora, que discernimento é esse que o cristão possui? Em primeiro lugar, julgar pela aparência. Julgar pela aparência é inconsistência com o amor de Deus. Olha os versículos 5 a 8 de Tiago 2. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Versículo 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, percebam aqui que julgar pela aparência é inconsistência com o amor de Deus. Percebam aqui o discernimento do cristão justo. Ele não é preconceituoso. Ele age com imparcialidade. Em segundo lugar, fazer acepção é incoerência com a palavra de Deus. Olha aí, versículos 9 ao 11. Mas se
tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então fazer acepção é incoerência com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, agir sem amor é inconsequência diante da justiça de Deus. Versículos 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, agir sem amor é inconsequência diante da justiça de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos ao redor, nós ficamos com a sensação de que o mundo nunca foi tão carente de justiça. A verdade é que não apenas continuará sendo assim. Nós temos essa sensação de que o mundo nunca foi tão carente de justiça. Vemos as pessoas clamando por justiça diariamente. A verdade é que não apenas continuará sendo assim, mas piorará. Vai piorar. Precisamos de pessoas diferentes. Pessoas com atitudes justas. Pessoas com motivações justas. Pessoas com discernimento justo. Gente cujo comportamento, cujo coração e cuja consciência sejam encharcados pelo cristianismo do primeiro século. Aquele que foi anunciado pelos apóstolos e preservado no Novo Testamento. O cristianismo vintage, antigo, mas de excelente qualidade, verdadeiramente bíblico. Comece por você. Receba Jesus no coração e faça dele o seu Senhor. Seja um cristão justificado diante de Deus e justo diante dos homens. Jesus Cristo é a nossa justiça. Ouça o exemplo dos macedônios. 2 Coríntios 8, versículos 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio das mais severas tribulações. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Percebam, meus queridos irmãos, que o cristão justo, ele entrega-se primeiramente ao Senhor. Ele entrega primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois ao próximo pela vontade de Deus. O cristão justo, ele vive com fé na graça futura de Deus. Hebreus 10, versículos 32 ao 35. Lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada ou recompensada. Seja justo, cristão. Seja justo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a praticarmos aquilo que nós temos aprendido. De fato, Tiago tem nos ensinado muito com a sua praticidade. Curvemos nossas cabeças. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou nessa manhã.
Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, porque ela vem a nós e nos ensina como devemos agir. Em um mundo, ó Pai, cercado e permeado de preconceitos, até mesmo por aqueles que não deveriam ter. Da sabedoria, ó Pai, ao Teu servo, aos Teus servos, para que possam agir, ó Pai, biblicamente. Que esse texto de Tiago, ó Pai, possa ir de encontro aos nossos corações e mudar as nossas atitudes. Que possamos, ó Pai, de fato olhar para as atitudes, para as motivações e para o discernimento do cristão justo. E assim podemos glorificar o Senhor em tudo aquilo que somos e fazemos. Pai Santo, tudo isso nós colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra. Que ela possa, ó Pai, ter ação completa em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Um abraço. Até nosso próximo encontro. Acompanhe aí as mensagens pelo canal da igreja no YouTube. Até a noite, se Deus nos permitir.